E por fim, outra questão interessante, todas as questões desse material eu achei bem interessante, deu para trabalhar com todos os níveis, todas as formas de pensar questões de triângulo retângulo. Então, uma questão para finalizar, uma questão do ITA, ok? A dificuldade, ao meu ver, nessa questão está inicialmente em fazer o desenho. O ITA trouxe um enunciado onde não há um desenho. Então eu vou lendo o enunciado passo a passo para a gente ver essa montagem do desenho que a gente teria que fazer. Ele diz o seguinte: seja ABC um trapézio isósceles. Trapézio isósceles, duas bases iguais, duas bases paralelas, desculpa, e dois lados iguais. Então tudo que eu fizer para o lado esquerdo eu poderia estar fazendo para o lado direito desse trapézio. Então há uma simetria aparecendo nessa figura. Então esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui. Com a base maior AB, medindo 15. Então coloquei o valor aqui medindo 15. O lado AD, ele mede 9. E o ângulo ADB é reto. Então coloquei o símbolozinho do ângulo reto. Percebam que o ADB ele é formado, na verdade, por essa diagonal saindo do D e indo até o B. Ok? Então coloquei a diagonal aqui em pontilhado. Ele quer saber, ele diz o seguinte: a distância entre o lado AB, ou seja, entre essa base, e o ponto E em que as diagonais se cortam, então o ponto E não existia, eu tive que criar a outra diagonal para saber onde que é esse ponto E, e ele quer saber essa distância. Distância é o menor dos caminhos, ou seja, menor dos caminhos para sair do ponto E e chegar até essa base AB é um segmento que forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então o que eu quero descobrir é isso que eu deixei em vermelho nessa questão, ok? Então todos os elementos que estão no enunciado eu transferi para cá. O difícil, muitas vezes, é o aluno observar quais os triângulos que ele também vai ter que trabalhar por semelhança. Percebam que semelhança de triângulos é um assunto muito importante, que eles aparecem, na verdade, essa semelhança aparece em outros assuntos e vão continuar aparecendo. Por mais que é um problema de triângulo retângulo, esse também, por semelhança, é onde eu vou iniciar essa questão. Ok? Ele diz o seguinte: eu tenho muitos triângulos para estar observando, mas sempre desconfiem. Esse x que eu quero descobrir, é interessante que ele apareça, porque é o que eu quero, então ele tem que aparecer nas minhas contas. Os valores que eu tenho, numéricos, é o 15 e o 9, então também é interessante que apareça. Logo, o triângulo semelhante que a gente vai chegar vai ser o triângulo ADB, que é um triângulo retângulo, ADB, aqui é 15, aqui é 9. E o outro triângulo é formado por esse X aqui, por esse pedaço diagonal e por esse pedaço que está aqui embaixo também, todos pedaços. Então ficou 15 sobre 2. X, que é o que eu quero descobrir, é justamente o que eu quero descobrir. E este pedacinho da diagonal que eu não sei quanto que vale, ok? Eu vou colocar aqui, vou chamar de ponto R, só para a gente estar chamando esse triângulo aqui. Então, ele é formado pelos pontos A, R e E. Ok? Por que esses triângulos são semelhantes? Normalmente a pergunta vai ser essa. Eu tenho um ângulo reto e tenho um ângulo reto. A questão forneceu, e isso vem da definição de distância. E agora o que eu tenho que observar, que isso não estava também no enunciado, não trouxe no enunciado, é que este ângulo aqui, ó, que é formado pela diagonal e a base, ele é o mesmo ângulo que está aqui embaixo, do outro lado. Lembra que eu falei que há uma simetria aqui aparecendo nesse trapézio. Então esse ângulo aqui está aqui embaixo. Esse ângulo aqui está aqui embaixo. Logo, os dois, esse ângulo é igual ao reto e esse ângulo de um risquinho é igual ao ângulo de um risquinho. Portanto, a gente pode já concluir que esses dois ângulos também são iguais. Logo, esses triângulos, eles são semelhantes. Ou seja, eu posso comparar os lados. Só que há um certo problema aqui pra gente. Eu tenho o lado que está de frente para o ângulo reto e tenho o lado que está de frente para o ângulo 1. Eu tenho o lado que está de frente para o ângulo 2 e tenho o lado que está de frente para o ângulo 1, que é o que eu quero descobrir. Eu não posso simplesmente pegar esses valores porque eu não estaria pegando lados homólogos. Ou seja, se eu aqui desse triângulo menor eu tenho o ângulo que são os lados que são meus catetos, x e 15 sobre 2, é interessante do outro triângulo também pegar os catetos e não pegar o 15 que é minha hipotenusa. Então eu vou ter que pegar, na verdade, esse lado.
Só que este lado que eu vou chamar de y, eu não sei quanto que vale. Só que por Pitágoras, eu posso chegar à conclusão que 15 ao quadrado, então aqui eu estou aplicando justamente esse conteúdo, 15 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a 9 ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Separando y para um lado, número para outro, a gente vai chegar à conclusão, acredito que sem dificuldade nenhuma, que o nosso y vale 12. Ou seja, o meu y, que era o lado que eu vou ter que utilizar na minha comparação, na minha proporção, ele vale 12. Então agora sim vai começar a parte de cálculos. Então por enquanto só estava analisando semelhança, só estava analisando as figuras que a questão forneceu. Quer dizer, forneceu não, a gente teve que criar essas figuras. Eu vou comparar o lado que vale 9, percebam que o 9 está entre o ângulo 2 e o ângulo reto, com o x, que está entre ângulo 2 e ângulo reto, lados homólogos. Então eu comparei este lado com esse lado aqui que eu quero descobrir, lados homólogos. Depois, eu não vou comparar o 15, porque o 15 é minha hipotenusa, e aqui eu não tenho minha hipotenusa e não quero descobrir. Eu vou comparar o 12, que é o lado homólogo, com o 15 sobre 2, que também é meu lado homólogo. Logo, agora é só fazer uma multiplicação cruzada. 12x é igual a 9 vezes 15 sobre 2. Multiplicação de fração, de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Tem o 1 aqui embaixo que está oculto. Ok? Então vai ficar 135 sobre 2. Só que esse 12 passa multiplicando 2, por isso que vai dar 24. Dividindo por 3 em cima e dividindo por 3 embaixo, ou seja, achando frações equivalentes, a gente vai chegar no resultado final, que é 45 sobre 8. Ok? Resposta final, pode deixar em fração mesmo, porque tem esse item para assinalar. E foi por isso, né, analisando as respostas, e fica como dica também para essa e outras questões, que eu não transformei este pedacinho que está aqui em 7,5. Poderia estar utilizando, mas a resposta, como ela cria um número fracionário, eu já deixei também em fração. Fica a dica para vocês, analisem os itens e deixem no formato que vai ficar mais fácil para resolver a questão.